Cumprimento aos meus irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz por mais uma vez, por mais esta oportunidade de estar, aleluia, ministrando a palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. O Senhor me trouxe nesta noite para que eu trouxesse uma palavra de libertação. Amado, Deus ministra no meu coração que o mundo já é do maligno, assim como nós cristãos já sabemos. O Senhor também ministrou ao meu coração que aqueles que tiver juízo se acheguem mais a Ele. Aleluia. E o Senhor me trouxe uma palavra poderosa que vai falar sobre a prostituta Raabe, a qual, ó Deus escolheu para si, para que o nome dele fosse glorificado através da vida dela. Amém? Vamos então estar fazendo a leitura e deixar o Espírito Santo de Deus ministrar da forma que ele quer para os nossos corações. Em nome de Jesus, a palavra fica em Josué, no capítulo 2, iniciando no versículo 9. Amém? Até o versículo 14. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sihon e a Og, aleluia, que estava além do Jordão, os quais destruíste. O que ouvindo desfaleceu nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vos também usarei de misericórdia para com a casa do meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida ao meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livre nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não denunciardes este negócio, será, pois, que, dando a nós o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Só até aqui. Amém, oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, está aqui tua palavra que vai ser ministrada. Peço, Senhor, sabedoria, Pai, aleluia, para ministrar tua palavra. Que o teu Santo Espírito toma a direção, Pai, da minha vida, da minha boca, que eu diminua, Senhor, apareça. Pai querido, Pai amado, que essas palavras venham alcançar vidas, meu Senhor, meu Deus, que aqueles que forem ouvir a tua palavra, venha, Pai, aleluia, saber que o Senhor é o Deus de esperança, que o Senhor é um Deus que refaz tudo novo, que o Senhor é o Deus que está pronto para perdoar e refazer tudo novo, que através de nós reconhecemos que somos falhos e precisamos de mudança, que o Senhor está de braços abertos para perdoar e fazer tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te entrego a tua palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, meu amado irmão. Aqui nós acabamos de fazer uma leitura. Josué é muito conhecido, né? Essa palavra é muito conhecida, porém muitos falam muito pouco sobre a Raabe, como está no texto, a prostituta Raabe. Irmãos, Josué mandou 2 espias a espiar aquela terra, a terra de Jericó. E chegando numa hospedaria, lá havia uma mulher chamada a Raabe. A Raabe já conhecia o nosso Deus. O interessante é que quando esses homens chegam naquela hospedaria, Raabe ligeiramente percebeu que eram os homens de Deus, que eram homens de Israel, que não eram homens daquela cidade. Irmãos, eu fico pensando e imaginando quantas vezes Raabe quis mudar de vida, quantas vezes Raabe olhava para o seu cenário, a vida dos seus irmãos, a vida dos seus pais e a sua própria vida, e pensava com ela, dizendo que aquela vida ela não queria aquela vida para si. Ela sentia dentro do coração que ela queria mudar, que ela queria ter uma esperança, e ela sabia que naqueles deuses pagãos que
ela ouvia falar, a da qual ela estava acostumada a ouvir, ela não encontrava um refrigério para a alma ou mudança para ela. Ela não estava encontrando aquilo que ela estava buscando. Ela sabia que ela sentia algo muito maior além daquilo que ela vivia. Mas a palavra vai dizer que quando chega os espias, os israelitas naquela cidade, ela logo ajuda eles, ela logo esconde eles. Por quê? Porque quando eles chegam naquela hospedaria, muitas pessoas já reconheceram que eles não eram dali. A palavra vai dizer que alguém chega lá nos reis daquela cidade e entrega, diz que a prostituta Raabe estava escondendo aqueles homens. Vieram um homem para perguntar, e ela já tinha escondido ele, ela já tinha escondido os israelitas. Ela falou, não sei. Ela deu um caminho totalmente diferente, porque ela já tinha um plano na mente dela, ela já tinha um plano de mudança. Ela viu os homens de Deus, ela ouvindo falar dos homens de Deus, ela ouvindo falar dos feitos que Deus fez, como nós lemos, quando foi aberto o Mar Vermelho, quando Deus derrotou os dois reis, que eram o Sion e o Og, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Raabe, ali no diálogo com aqueles homens, pedindo para que ele jurasse que ele salvasse a casa dela, a casa do pai, junto com toda a família. Ali ela pediu a eles que usasse de benevolência, de misericórdia, assim como ela usou para com ele. Raabe, ela não perdeu a oportunidade. Raabe, ela não foi nécia. Raabe, ela foi inteligente, porque ela viu que a oportunidade dela de mudança, de libertação, de uma nova vida estava ali na frente dela. Louvado seja o nome do Senhor. Raabe, quando ela percebeu que os homens de Deus tinham chegado naquele lugar, ela pensou com ela, eu estou conjecturando, eu creio que ela pensou com ela, eu não posso perder esta oportunidade, porque até aqui eu servi esses deuses e esses deuses nunca fez nada por mim. Olha onde eu estou, olha como eu continuo nesta vida, uma vida promíscua, uma vida que não vai me levar para lugar nenhum. Quem sabe até Raabe ali não apanhava tanto daquelas pessoas, porque uma prostituta não tem nome, uma prostituta não tem respeito algum, mas ela é um ser humano, como eu, como você, pensante, tem coração. Quantas vezes eu imagino Raabe chorando, triste, pedindo uma mudança, pedindo um sinal, até o ponto quando ela ouviu falar de Deus, do Deus, nosso Deus, Deus de Israel, que fazia grandes feitos, grandes maravilhas, ela maravilhada, ela falou, esse Deus pode mudar a minha situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando ela viu os homens de Deus chegar naquele lugar, ela não perdeu a oportunidade. É muito lindo isso, irmãos. Ela não perdeu a oportunidade. Quantas pessoas têm oportunidade, de estar na presença do Senhor, de se entregar ao Senhor para que Deus venha fazer uma mudança, mas só que a nossa mudança para estar no pé do Senhor depende mais de nós do que do nosso próprio Deus, porque o nosso Deus já tem tudo preparado para nós. Deus já preparou tudo para nós. A vontade do nosso Senhor, ela é perfeita e agradável. Então a vontade do Senhor é que todos se salvem através do nosso reconhecimento do nosso pecado. Aleluia, Raabe fez isso. Raabe falou, eu não quero mais ser prostituta, eu quero ter uma mudança de vida, eu quero que a minha família, aleluia, seja uma família próspera, uma família de respeito, uma família honrada. E foi a oportunidade de Raabe através daqueles homens de Deus, a oportunidade que ela ajudou. Olha, eu fico maravilhada porque quando a gente ouve aqui no capítulo 2 de Josué, versículo 12, o diálogo dela para com aqueles homens de Deus, que ela falava para ele assim, por favor, jura que vocês vão usar de misericórdia, porque eu sei que Deus já deu essa terra na mão de vocês. Ela já tinha certeza. Quantos homens ali dialogou com ela e falou assim, olha, quando Deus nos der essa terra
terra nas nossas mãos, nós vamos usar contigo de misericórdia e fidelidade. Só que Raabe, aleluia, louvado seja Deus, afirmou, ela não sendo, aleluia, povo de Deus ainda até aqui, mas ela confiava tanto no Senhor, no Deus de Israel, que ela afirmou, ela falou assim, olha, eu sei que o Deus do céu, que é Deus em cima dos céus, embaixo da terra, já deu essa terra para vocês. Use de misericórdia para comigo e a minha casa do meu pai. E a casa do meu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já tinha certeza, amados irmãos, da salvação dela. Ela já tinha certeza da mudança dela, não só dela, da salvação dela e da salvação da casa dela, porque foi através dela reconhecer que o nosso Deus é poderoso e que tinha poder para mudar a situação dela e da família dela, que ela ganhou a salvação dela e da família dela. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Josué avançou, que invadiu Jericó, aleluia, por uma ordem do Senhor, que Josué, aleluia, por ordem do Senhor, por ordenança do Senhor, ele foi obediente ao Senhor, porque o Senhor também tinha, aleluia, um plano na vida de Josué. Através da vida de Josué, Deus queria manifestar a glória dele pela vida de Josué, para que todos vissem que Deus era na vida de Josué. Só que no meio da história entra Raabe, a prostituta. Irmãos, isso aqui é muito forte, é muito lindo. A Raabe, ela não perdeu a oportunidade, ela falou, agora é minha chance. Quantas vezes nós pregamos a palavra do Senhor, falamos do amor de Cristo, olha, Deus salva, liberta, Ele cura. Basta você reconhecer que é falho, pecador, se arrependa dos seus pecados, peça perdão ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele apaga transgressão e perdoa pecado, e refaz tudo novo. Mas as pessoas não querem fazer da forma que Deus pede. Elas querem fazer da forma que elas querem. E Deus não trabalha da nossa forma. Mas Raabe aqui não. Raabe, ela se submeteu à vontade de Deus. Ela sabia que aquela oportunidade ela não poderia perder. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que os meus irmãos conhecem já a história. Deus se agradou grandemente dessa vida. Deus se agradou da vida de Raabe. A palavra vai dizer que quando Josué e os levitas começam a tocar as trombetas, o Senhor derruba as muralhas e os soldados de Israel adentra dentro de Jericó. Só fica a casa, aleluia, da família de Raabe de pé. O sinal, não posso esquecer de falar do sinal. O Espírito Santo já me tocou aqui. Deus fala para ela através dos servos, olha, assim que como você nos desceu por essa corda de escarlate da sua janela, esse vai ser o sinal quando nós adentrar Jericó para invadirmos. Esta corda de escarlate esteja nesta janela, porque vamos entender que e fique dentro de casa, não saia nem você e nem sua família, fique todos dentro de casa. Essa foi a ordem dos servos de Deus, para ela colocar o fio de escarlate, que era a corda de escarlate, e que ela não saísse de dentro de casa juntamente com os seus irmãos, seu pai e sua mãe. Era um sinal, aquela corda era um sinal que quando eles entrassem dentro de Jericó, eles iam destruir, eles destruíram tudo, mas menos, aleluia, louvado seja Deus, a casa de Raabe. Assim como foi prometido, os homens de Deus salvou toda a família de Raabe e a própria Raabe, que levaram junto, para, aleluia, ali morar, para ali permanecer com o povo de Deus. Raabe fez muito mais, ela se converteu a Deus, ela se converteu ao Senhor, ela não perdeu a oportunidade. Raabe, ela mergulhou no mergulho profundo com Deus. Raabe, ela se propôs, ela, aleluia, se entregou a esse Deus poderoso, grandioso. Ela se entregou, ela e a família dela. Deus fez tudo novo, fez uma mulher de honra, ela teve um casamento de honra. Deus deu uma família de honra. Deus fez tudo novo para Raabe. Deus deu filho para ela. O nome dela está escrito aqui nos livros de Josué. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Em Hebreus capítulo 11, versículo 31, também é citado o nome de Raabe. Em Tiago 2:25 também é citado o nome de Raabe. Olha que coisa linda e tremenda. Deus, eu falo, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor, quando viu essa atitude de tão nobre de Raabe se entregando a um Deus e falando pela boca dela, ela mesmo falando, olha, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que esse Deus é Deus em cima dos céus, embaixo da terra, esse Deus, ele abriu o mar vermelho, esse Deus destruiu os reis, e foi falando dos feitos de Deus ali. Que coisa linda, irmão, coisa tremenda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É assim que devemos também fazer, é assim que devemos também, a nossa fé tem que ser inabalável nesse Deus, porque nos entregamos a Ele. Temos que confiar no nosso Deus que servimos plenamente, dependente de qualquer ruína, porque, aleluia, o cenário era de uma grande ruína, de destruição. Imagine, o nosso Deus entrou com mão forte, destruindo toda Jericó, para que fosse entregue na mão dos filhos de Deus, a promessa de Deus fosse cumprida. E aleluia, louvado seja Deus. Raabe foi uma mulher muito abençoada por ter encontrado, aleluia, os servos do Senhor, e ela não perdeu a oportunidade. Adorado e exaltado é o nome do Senhor. Esse Deus, ele é Deus de longe, ele é Deus de perto, ele é Deus de qualquer momento, né? E devemos nos prostrar ao nosso Senhor, confiar todo o tempo. Olha a mudança que ele fez na vida daquela mulher que não tinha esperança. Ela não tinha esperança, irmão, porque ela estava numa vida promíscua, né? A família vai saber o que não passava ali, né? E o que não ouvia por causa dela, né? E ela dentro do seu coração desejando uma mudança, ou muitas vezes ela tinha tentado sair daquela situação. Irmãos, entenda, quando nós estamos numa situação precária, não tem que nos ajude, não adianta você ir conversar com seus amigos, não adianta conversar com o pai, com a mãe, com o esposo, não adianta. O único que vai transformar a sua situação é o nosso Deus Todo-Poderoso, não há outro. O problema é que nós não confiamos totalmente em Deus. A nossa ansiedade não deixa Deus trabalhar, e Deus não trabalha de qualquer maneira. Deus não trabalha na ansiedade, Deus não trabalha no nosso querer, na nossa vontade, não é dessa forma. O nosso Deus, ele é soberano, aleluia, louvado seja Deus. Ele vai na contramão de tudo que nós pensamos. É por isso que nós temos que confiar, né? É por isso que nós devemos adorar Ele em espírito e em verdade. É por isso que temos que buscar primeiro o reino do Senhor e a sua justiça, e confiar que as outras coisas Ele acrescenta. Assim como Raabe fez, ela confiou totalmente no nosso Deus, porque ela ouviu falar. Até então Deus não tinha se manifestado a ela. Ela estava confiante, ela confiou plenamente no nosso Deus, ela se entregou de corpo e alma e espírito. Ela sabia que ali estava a oportunidade, aleluia, de libertação, de transformação para a vida dela e da família dela, e assim foi feito, amados irmãos. Deus fala nesta noite: confia em mim, confia de todo o teu coração, deixa eu trabalhar. Arranca a ansiedade, arranca a tristeza, arranca esse medo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Deus falou isso para Josué, porque ele sabia que a multidão, que Deus pôs ele num plano muito grande, e a multidão ia falar muito, ia dizer que ele não podia, ia dizer que ele era um fraco, ele ia dizer quem era ele, porque o seu, aleluia, o seu mentor, que era Moisés, tinha ido dormir, descido da sepultura, dormir com o Senhor, que servo de Deus dorme, na grande redenção de Cristo. Mas ali Josué temeu também. Ou vocês acham que Josué também não ficou temoroso? Porque ele viu o grande líder espiritual que era Moisés. E muitas vezes eu creio que Josué olhou para si e falou: quem sou eu para substituir Moisés, né? Mas o Senhor, ele olha para dentro do nosso coração, a humildade do nosso coração. O Senhor, ele não olhou, aleluia, louvado seja Deus, como
o pessoal ali olhou para ele ali falando que ele não era nada, ele era um guerreiro, né? Mas o Senhor olhou dentro do coração dele a humildade, a simplicidade, porque Josué também estava disposto a obedecer ao Senhor. É por isso que ele foi vitorioso. No meio da caminhada vamos passar os processos, porque é necessário para que nós venhamos acordar, aprender, abrir os olhos, para que nós venhamos crescer espiritualmente com Deus, para que na hora o Senhor, aleluia, derramar da glória, da graça dele sobre as nossas vidas, nós está firmado na rocha. Por isso que é necessário a gente ser lapidado por Deus. Nós que somos escolhidos do Senhor, nós somos lapidado, por isso que somos vasos na mão do olheiro, porque ele quebra e faz, ele quebra e refaz, ele quebra e faz de novo, e se não tiver bom, ele vai quebrar, mas ele garante. Dói, mas ele segura na nossa mão, dói, mas ele que cura, ele fere, mas ele cura, aleluia. É Ele que põe de pé, Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós temos que fazer a nossa parte de confiar. Nós temos que fazer a nossa parte de se deleitar no Senhor, descansar no Senhor. Porque senão não havia sentido, não há sentido a gente, aleluia, servir um Deus que nós não cremos. Se nós servimos ao nosso Senhor é porque cremos nele, cremos que ele é fiel para todas as coisas e que da forma que ele fizer vai ser bom, vai ser perfeito, independente da forma do cenário, porque Raabe também não olhou o cenário. Josué confiou no Senhor, Raabe confiou de corpo e alma e espírito no Deus que ela nem tinha se manifestado a ela, mas ela ouviu falar, ela decidiu, ela se propôs, falou: esse Deus pode fazer a mudança, esse Deus, ele pode perdoar os meus pecados, esse Deus, ele pode fazer tudo novo da minha vida e da minha família. Esse Deus, ele vai me perdoar, ele vai pagar minhas transgressões, porque eu reconheço que sou miserável, que eu sou falha e preciso desse Deus. Eu preciso desse Deus. Eu sei que Deus vai me fazer uma nova história como ele fez. Deus lavou, lapidou e trouxe ela para sentar na mesa com os príncipes. E o nome dela é falado até hoje. Ela é um exemplo de fé, ela é um exemplo de mulher de Deus, uma mulher de família, uma mulher guerreira, porque ela se propõe no coração servir, confiar nesse Deus, sem Deus se manifestar até o presente momento sobre a vida dela. Imagine quando Deus se manifestou, que os homens de Deus cumpriu com a palavra, salvou ela e a casa dela, aleluia, porque Deus já tinha escolhido ela para ele. Louvado seja Deus. Irmãos, essa palavra é muito forte. Deus é o mesmo, Deus não mudou. É que a maioria das pessoas, elas são tão... a fé delas são tão pouca, que elas não creem que Deus pode fazer. Deus pode fazer, irmãos. Só Ele pode fazer, só Ele pode transformar. Deus, a vontade dele é de pôr nós num grau maior, nos salvar. Ele já preparou um lugar celestial para nós, está lá guardadinho. Só que nós temos que fazer a nossa parte, assim como Raabe fez. Ela quis mudança de vida, aleluia. Ela quis a salvação dela e da família dela. Ela alcançou o favor de Deus, porque Deus viu sinceridade naquele coração maravilhoso. É assim que Deus quer fazer comigo e com você, amado. Deus não está olhando se você é prostituto, se você é prostituta. Deus não está olhando se você é homossexual. Deus não está olhando isso, porque Ele não ama, Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Basta você se arrepender, reconhecer o teu pecado e falar: Senhor, eu me arrependo, eu quero ter uma mudança de vida, eu quero viver plena contigo, Senhor. Que o Senhor vai te pôr no caminho certo, que o Senhor vai te lapidar, vai te lavar, vai te remir, mas é necessário nós reconhecer que precisamos desse Deus como Raabe fez, amém? Que meus irmãos fiquem com essa palavra, e eu anseio do meu coração que essa palavra alcance vidas, aleluia, louvado seja Deus. O Senhor ama cada humanidade, cada um, seja ele como for, venha como estás. Deus não está olhando a forma que você está, você não vai permanecer como vier, mas é Ele que vai te convencer que da forma que você está não tem como entrar no céu, no reino do céu. Mas o Senhor,
mas através, se você se dispor a Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Você que está me ouvindo agora, você que está aí falando, ai, não tem mais jeito para mim, porque eu estou no pecado, porque eu pequei. Tem jeito. Essa palavra que está no seu ouvido é coisa do inimigo. O inimigo não tem nada para te oferecer, mas o nosso Deus Todo-Poderoso é Deus que transforma todas as coisas. Se você crê, levante sua mão onde você está e fale: Senhor, eis-me aqui, eu quero mudança, eu aceito o Senhor como meu suficiente Salvador da minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que essa palavra venha alcançar vidas em nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade, que o nosso Senhor Deus venha abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus, amém?